Jesus, my captain, my soul's trusted Lord. Oh, my allegiance is rightfully yours. Like the wind you guide, clear the skies before me, and I'll gladly open sea. Like the stars of your word, will I avoid and remind me where I am going. Like the wind you guide, clear the skies before me, and I'll gladly see. Like the stars your word, will avoid and remind me where I am going. Jesus, my captain, my soul's trusted Lord. Oh, my allegiance is rightfully yours. Olá, como é que você está? Eu tenho pedido a Deus que você aí do outro lado da tela também esteja bem, que todos estejamos bem. Eu sou Marcos, pai da Débora, esposo da Cris e pastor da congregação luterana Bom Pastor, do bairro Camobi, em Santa Maria. Nós estamos vivendo um tempo estranho, um tempo diferente. Há uma semana atrás, ninguém imaginava que nós estaríamos em casa, participando de um momento como esse, transmitido via internet. Nós temos sentido medo, uma certa ansiedade, sem saber direito o que está vindo pela frente. Mas esse tempo tem mostrado como a nossa vida é frágil, como uma coisa tão pequena, invisível aos nossos olhos, um vírus, pode mudar não só a nossa agenda, mas a agenda do mundo inteiro. Nos próximos minutos, nós queremos fazer aqui na capela um momento de reflexão bíblica, de louvor, de oração, bastante parecido com o que nós fazemos todos os sábados aqui, mas hoje de um jeito diferente.
Eu canto daqui, você canta daí onde você estiver, porque os cristãos sempre cantaram. Os cristãos cantam quando estão alegres, cantam quando tudo está normal e também cantam quando tudo está estranho. Os cristãos cantam no meio do sofrimento, no meio das limitações. Você pode acompanhar a canção com a letra projetada ali ao fundo, eu espero que seja visível na nossa transmissão. E vamos cantar junto a primeira canção do nosso momento de hoje. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aproveita a oportunidade e compartilhe essa transmissão na sua linha do tempo ou convida algum amigo em específico para assistir com você. Se você está vendo esse vídeo na versão gravada, manda o link para alguém que seja especial para você. As portas da capela, elas estão fechadas em função do bem comum, mas Deus está abrindo muitas janelas para que a sua palavra chegue a nós e também para mais pessoas. Vamos começar esse momento trazendo o nome do Deus triuno sobre nós. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em todos os nossos cultos, nós sempre temos um momento inicial de confissão e perdão de pecados, através do sangue de Jesus. Por isso eu convido cada um que está aí do outro lado a fazer mentalmente a sua confissão. Presta atenção e se coloca diante de Deus pedindo o seu perdão. Santo e justo Deus, como eu sou limitado, como toda a criação geme por causa do pecado que está dentro de mim e se manifesta de tantas formas diferentes. Eu tanto confiei nos meus planos, tanto confiei no meu trabalho, muitas vezes deixei de lado a minha família, deixei de lado o meu relacionamento contigo, Senhor, para correr atrás dos meus negócios, das minhas realizações. Essa última semana tem sido muito diferente. O meu egoísmo me fez querer estocar comida, estocar sabão e álcool gel
sem lembrar que algumas pessoas não teriam recursos para fazer estoque, sem pensar que se todos agirem com egoísmo, muitos não terão acesso aos recursos básicos. Perdão, Senhor. Toda essa crise tem mostrado o quanto dependemos uns dos outros. Nós estamos aprendendo como somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu sou pecador, não mereço nada da Tua parte, mas confio em Jesus, que se ofereceu em sacrifício e amor para apagar a culpa do meu pecado. Renova o Teu perdão na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Para você que também se reconhece como pecador, como dependente do amor e do perdão de Deus, para você que confia no sacrifício de Jesus na cruz, eu posso dizer com toda certeza: o Senhor perdoou o seu pecado. Fique em paz, porque a tua vida está nas mãos de Jesus. Amém. Com a certeza do perdão de Jesus, nós tomamos a palavra de Deus nas nossas mãos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Nós temos vivido dias estranhos, diferentes nessa semana. Os jornais mostram más notícias a todo momento. Nós estamos em isolamento social, na tentativa de segurar essa pandemia por um tempo, para que o sistema de saúde tenha condições de atender os que mais precisam. Nessa semana, um trecho do Salmo 112 falou comigo de um jeito diferente. Eu quero compartilhar esse trecho com vocês. Quando o justo estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois o Senhor é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso, não tem medo dos seus inimigos. O seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Essa é a palavra do nosso Deus, na qual nós queremos pensar um pouco mais nesse momento. Os salmos, na sua maioria, eles são orações em forma de poesia, que eram cantados pelo povo do Antigo Testamento. E olha que esse trecho, embora ele tenha sido escrito muitos séculos antes de Jesus nascer, esse trecho tem muito a dizer para nós sobre os dias que nós estamos vivendo. O justo é a figura que aparece nesse trecho como aquele que recebe luz de Deus, aquele que não será derrotado pelas dificuldades, aquele que não tem medo de más notícias e nem medo dos seus inimigos. Mas afinal de contas, pastor, quem é esse justo? Será que é alguém que sempre age com justiça, que nunca faz nada de errado? Será que é alguém que tem todas as palavras, todos os pensamentos, todas as atitudes corretas, sempre? Não. O começo do Salmo, que nós não lemos, nos diz quem é esse justo. Feliz aquele que teme ao Senhor. Feliz aquele que teme, que confia no Senhor. Em outras palavras, o justo é aquele que confia no Senhor. Não é a pessoa que é justa em todas as suas ações. Até porque só existe um justo, o Senhor Jesus. Mas o justo do Salmo é aquele que confia na misericórdia e no perdão de Jesus. O justo é o pecador que foi declarado justo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, se você confia em Jesus como teu Salvador, como seu Deus, como seu Senhor, você é o justo daquele salmo.
Você é o justo do Salmo 112. E quando o justo estiver cercado pela escuridão, diz a palavra, quando não conseguimos enxergar uma luz no meio da confusão escura e assustadora, Deus iluminará o seu caminho. Notem, percebam que o justo não está imune à escuridão. Não é como alguns falam nos nossos dias, que nenhum mal vai acontecer àqueles que são cristãos. A Bíblia nunca fala isso. Não existem supercrentes que estão imunes aos problemas, imunes às dificuldades que a vida traz. Os que confiam no Senhor Jesus, eles têm os olhos abertos por Deus para enxergar coisas que os outros não conseguem ver. Os olhos da fé notam coisas, mesmo em meio às dificuldades, que os olhos não percebem. O Senhor é misericordioso, Ele tem compaixão. Deus não está alheio à realidade que nós estamos passando. Ele está no controle de tudo. Sempre esteve, sempre vai estar. Mesmo em meio a dificuldades, nós todos estamos nas mãos de Deus. Como diz o Salmo, não somos derrotados pelas dificuldades da vida, porque Deus nos segura pela mão. Isso não quer dizer que cristão não contrai doenças, que cristão não contrai vírus e tudo mais. Mas quer dizer que mesmo com a adversidade, mesmo com sofrimento, com luta, mesmo doente, Deus nos abre os olhos para enxergar e para nos alegrar com a vida plena que Ele nos oferece. O justo não tem medo de más notícias. Mas eu senti medo ao longo dessa semana quando eu ouvia os jornais, os noticiários falando do que está acontecendo nos outros países, sobre como as coisas estão acontecendo aqui perto de nós. Eu senti medo do que vai acontecer. E eu acredito que você também tenha sentido isso. Mas existe uma diferença entre sentir medo sozinho e sentir medo no colo de Deus. Eu tenho uma filha pequena, quase 3 anos de idade. Às vezes ela está brincando em algum cômodo da casa, ou lá no fundo do nosso quintal, e quando ela percebe que está sozinha, ela corre desesperada, chorando, gritando, procurando pelo pai ou pela mãe. E quando ela chega no meu colo, no colo da mãe, ela ainda continua com medo por alguns instantes. Mas eu noto que é um medo diferente. Quando a minha filha se percebe sozinha, é um medo incontrolável, é assustador, leva ao desespero. Mas quando ela está no colo do pai ou da mãe, há uma mistura de medo e de confiança. Ela ainda tem o medo dentro de si, mas ela se sente segura, porque ela confia no cuidado do pai e da mãe. No meio de tantas notícias más, de pandemia mundial, do coronavírus, você que confia em Jesus precisa perceber que você também está no colo do Pai. O seu coração confia totalmente no Senhor. Você tem uma base firme para a sua vida. Esse mês de março não tem sido fácil para a nossa congregação Bom Pastor aqui de Santa Maria. Eu, o pastor, fiz uma cirurgia para retirar um cálculo renal. Planejei manter as atividades normais, mas as dores que vêm depois do pós-operatório não permitiram que eu realizasse o trabalho no final de semana e ao longo de uma semana também. Graças a Deus, os próprios membros da congregação tomaram a frente e organizaram as atividades, de maneira que nada do que havia sido planejado deixou de acontecer. Nós tivemos estudo bíblico no grupo da recepção, dirigido pelo Sérgio, que está aqui nos bastidores hoje, ajudando a gente a fazer essa transmissão. Eu pude, naquele final de semana, o primeiro final de semana do mês, participar do culto sentadinho no banco. A comissão de culto, os grupos de música, a equipe de recepção,
os professores de escola bíblica, os voluntários do cafezinho, das flores, do estacionamento, tudo aconteceu muito bem. Até o almoço de integração que estava previsto saiu com reflexão bíblica e tudo mais. E eu não pude estar junto. Mas graças a Deus, depois disso eu melhorei. Fiquei bem. No começo da semana seguinte, veio a notícia de que nós precisamos entregar esse prédio que nós usamos como a nossa capela. Para quem não conhece a nossa realidade, nós não temos sede própria. É uma locação e o proprietário nos pediu o prédio. E foi um susto grande para nós, para toda a congregação. A liderança passou aquela semana correndo o bairro em busca de um novo local. Conversas, mais conversas, uma certa dose de ansiedade também, dúvidas a respeito do que iria acontecer. E quando nós achamos um bom lugar, próximo de onde a gente está, chegou a notícia de que nós não poderíamos nos reunir presencialmente. Não poderíamos estar juntos aqui na capela, em nenhum outro lugar. E tudo mudou de novo. Eu acredito que Deus está nos ensinando através de tudo isso. Me parece até que Deus já vinha nos preparando para essa situação com as pregações, através das pregações que a gente teve desde o começo desse ano. Primeiro, ainda em janeiro, nós tivemos a série de mensagens Simplifique, baseada na carta de Tiago. E se você assistiu essa série, você participou desses cultos, você vai lembrar qual era o primeiro tema. Era simplifique as suas crises. E a crise chegou. Nós nem imaginávamos isso em janeiro. Depois, próximo tema foi simplifique a sua agenda. E nós estamos com uma agenda totalmente diferente do que havíamos planejado. O mundo está com uma agenda totalmente diferente do que havia pensado. Simplifique os seus relacionamentos. E nós hoje estamos em isolamento social, descobrindo novas maneiras de nos relacionarmos. Simplifique a sua vida em comunidade. E hoje a comunidade está nesse momento virtual, digital. A última série que nós ouvimos no culto foi a Igreja Essencial. E nessa série Deus nos lembrou que a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Nós juntos, unidos em torno da palavra, do amor, do partir do pão, das orações, nós formamos um templo espiritual que está alicerçado, está baseado na pedra angular que é Jesus Cristo, a pedra principal. Ele que é a base firme para a sua vida, como nós ouvimos no Salmo hoje. E essas pregações estão disponíveis em áudio no site da congregação, luteranacamobi.com, também no Spotify. Se você não ouviu, pode ouvir, e se ouviu, pode relembrar. Para enfrentarmos essa crise, nós precisamos da base firme que é Jesus. E eu quero aproveitar esse momento aqui, do nosso momento devocional, nosso dia de culto, para compartilhar com vocês algumas estratégias que nós pensamos, pastor e liderança, para atravessarmos juntos esse período mais crítico. São 5 pontos para a gente lembrar e colocar em prática nos próximos dias. O primeiro deles pode parecer estranho, mas são ligações telefônicas. Nós vamos intensificar o nosso relacionamento por meio do telefone. O WhatsApp ajuda muito, mas é bastante impessoal. As redes sociais são ótimas, mas circula muita coisa desnecessária ali. O telefone precisa voltar a funcionar para falar com as pessoas. A gente usa o telefone para muitas coisas, mas ele também é um telefone. Ouvir a voz das pessoas, conversar, vai se tornar cada vez mais fundamental nos próximos dias. O segundo ponto é amor prático. Para muita gente, a melhor forma de amar nesse momento é ficar em casa. Mas alguns não podem fazer isso.
Nós temos uma boa quantidade de profissionais da saúde aqui na nossa congregação que estão saindo todos os dias para dar o melhor de si, e eles também estão com medo. E nós precisamos orar por eles, orar pelas pessoas. Aqueles que não fazem parte do grupo de maior risco, ajudem os mais idosos, os que têm alguma doença crônica, com compras de supermercado, com farmácia, com qualquer outro serviço básico, tomando todas as precauções que a gente tem ouvido nos últimos dias. Tomemos todos os cuidados para a gente também não ser um agente de transmissão do vírus. Terceiro ponto, ocupe o seu tempo. Leia a Bíblia. Ache um plano de leitura bíblica. Se você não conhece nenhum, peça para o pastor. A gente tem vários. Tem o aplicativo da Bíblia, que também tem inúmeros planos, tem a Bíblia em várias versões. Se você não tem uma Bíblia, está disponível de graça na internet. Procura bons livros, bons filmes, ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Nós já ocupamos muito tempo com as más notícias. Deus está dando uma excelente oportunidade para nós nos relacionarmos com a boa notícia da vida eterna. Quem tem criança em casa, procura estabelecer uma rotina semanal de atividades, leituras, brincadeiras, tarefas domésticas. O pastor está a cada dia compartilhando atividades bíblicas para serem impressas, para serem feitas em conjunto com os pais, com os filhos. Há um blog muito interessante chamado Criança Cristã. Procura isso na internet, todo dia tem uma atividade nova lá. Os pais têm diante de si a tarefa de ensinar a fé em Jesus aos seus filhos. E muitos agora têm o tempo que julgavam que não tinham antes. Quarto ponto, a Bíblia em família. Todas as terças-feiras, às 20 horas, o pastor, eu, vou fazer uma transmissão ao vivo, via Facebook, no mesmo canal que estamos falando ao vivo agora. Uma transmissão de um bate-papo bíblico com a intenção de promover uma conversa bíblica entre os membros da família, entre aqueles que estão perto de nós. É importante que cada lar, cada família, procure estabelecer prioridades. Crie o hábito de separar um momento para a conversa bíblica. Porque Deus sustenta a nossa fé pela palavra. Enquanto nós não tivermos a possibilidade de nos encontrarmos de maneira presencial, como igreja, cada família precisa ser a igreja. E as dúvidas vocês podem encaminhar pela própria transmissão, ou através do WhatsApp, através do telefone. O atendimento do pastor nesse momento vai precisar ser mais através do telefone, desses canais onde não há contato físico, porque nós precisamos agir dessa maneira. É prudente que seja assim. E o último ponto é o que a gente está fazendo hoje. É o que a gente chamou de culto online. Todos os sábados, no mesmo horário do nosso culto, 20 horas, um momento devocional com música, com palavra, com oração, vai ser transmitido ao vivo, na expectativa de que a gente mantenha o hábito de nos encontrarmos, mesmo que de maneira virtual, para o momento do nosso culto comunitário. A gente está experimentando uma crise que ninguém tinha visto antes, pelo menos não nas nossas gerações, as gerações que estão vivas hoje. Outras crises aconteceram ao longo da história humana, algumas até muito difíceis de serem enfrentadas. Mas tudo, e tenha essa certeza, tudo sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Se for para sentir medo, que seja aquele medo que nós sentimos na segurança do colo do nosso Pai. Não precisa ter desespero. Deus está no controle de tudo. E que Deus ilumine os nossos caminhos e nos abra os olhos para perceber muitas bênçãos em meio a situações adversas que nós estamos vivenciando. Amém. Enquanto a gente vai cantar a próxima canção, se você tiver algo em especial que gostaria de compartilhar para a gente orar juntos, pode escrever nos comentários
e na medida do possível a gente inclui. Se por acaso eu esquecer de mencionar alguma coisa, eu peço que vocês me perdoem, porque essa é uma ferramenta que a gente não estava acostumado a usar, então provavelmente falhas, esquecimentos vão acontecer. Mesmo esquema, eu canto daqui, você canta daí e nós louvamos juntos o nosso Deus. Mesmo nesse tempo em que a gente não se sente seguro por causa das crises, nós podemos cantar que nós estamos seguros nas mãos de Jesus, no colo do nosso Deus e nosso Pai. A gente sempre lembra dos nossos cultos dos aniversariantes da congregação, aqueles que a gente tem as datas. Eu acredito que boa parte a gente já conseguiu essas datas. Peço desculpas se tivermos esquecido de alguém que é membro da congregação e não esteja na projeção. Mas nessa semana a gente teve a Isabelle,
que deve estar assistindo em casa, também o Cleiton Fischer e a Martina Gonçalves. Esses a gente inclui na oração, e todos os outros aniversariantes que estão assistindo a gente, sintam-se incluídos nesse momento de oração também. Assim como os pedidos que vocês enviaram e que deu tempo de chegar aqui para mim, porque eu não estou tendo o feedback direto da transmissão. Então, estou apenas olhando para a câmera e não estou vendo nada acontecer. Vamos falar com Deus em oração, e eu queria pedir que você se concentrasse também nesse momento e falasse no seu coração com o nosso Deus. Pai do céu, Tu és poderoso e Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és a fortaleza dos angustiados e o poder dos fracos. Tu nos escolheste para suportarmos aflições e a própria morte com o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de entrarmos com Jesus na glória eterna. Concede, Senhor, a graça de nos sujeitarmos à Tua santa vontade, permanecendo firmes na fé até o fim, sempre achando paz e alegria na certeza da ressurreição para a vida eterna, pela fé em Jesus. Ouve, Senhor, a oração de todo o Teu povo. Esteja com aqueles que estão infectados pelo vírus e também com aqueles que ainda vão contrair a doença. Oramos, Senhor, pelos profissionais da saúde que arriscam a sua vida para cuidar da nossa vida. Oramos por todos os que vão manter o seu trabalho na rua para suprir toda a sociedade com os itens básicos durante esse tempo de quarentena. Te somos gratos, Senhor, por cada aniversariante que pôde celebrar mais um ano de vida nessa semana, nesses últimos dias. Pedimos, Senhor, proteção, em especial àqueles que nos mandaram recados, a Maria Eduarda, que é a filha da Suzane, também aos que estão na linha de frente, nos hospitais, as pessoas que estão enfrentando a doença de maneira mais intensa. Oramos por todos os caminhoneiros que não vão deixar faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Te agradecemos pela chuva que veio e que tanto pedimos. A situação da agricultura no nosso estado estava tão difícil. Te pedimos que tudo isso que chegou de pedidos e de agradecimentos até nós, e que ao longo da semana nós também vamos orar, que tudo isso esteja diante de Ti. Tu conheces o coração de cada um de nós. Enquanto, Senhor, as orientações das autoridades nos falam de quarentena, lembra a todos nós que nós estamos vivenciando a Quaresma, que a Tua palavra está nos preparando para as celebrações da Páscoa, a festa da vida, vida sobre a morte. Ouve e atende o pedido silencioso de cada um que assiste essa transmissão. Concede a todos nós fé, amor e sabedoria para lidar com essa situação que está diante de nós. O nosso coração, Pai, está seguro porque nós confiamos que Tu és Deus na nossa vida. Em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se você está sozinho assistindo essa transmissão, sinta-se abraçado, ainda que virtualmente, por mim, por todos os que assistem juntos. Se você está com mais pessoas em casa nesse momento, e se isso for possível, juntem as mãos para orarmos aquela oração que também é palavra de Deus, aquela que Jesus ensinou. Eu sei que há versões diferentes do texto, palavras diferentes, mas o sentido dessas palavras é sempre o mesmo. Ora do jeito como você aprendeu. Deus ouve o nosso coração. Deus trabalha em nós através da Sua palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Durante a semana, nós vamos nos falar por telefone. Na terça-feira, 20 horas, tem transmissão ao vivo no canal Luterana Camobi no Facebook, para um bate-papo bíblico em família. E todos os sábados, enquanto durarem as restrições de contato, nós teremos o nosso momento de culto através da internet. Que Deus guarde a todos nós e até mais. Um abraço